dom de interpretar línguas. Então, você pode receber qualquer um desses dons no dia que é batizado com o Espírito Santo. Mas a maioria das pessoas não recebe nenhum dom quando são batizados com o Espírito Santo. Apenas falam em línguas. Línguas para oração. Você deve falar todo dia, deve orar sempre em línguas. E quanto mais você desejar pregar o Evangelho para os outros e ir fazer isso, então o Espírito Santo vai passar a te usar e daqui a pouco você terá um dom do Espírito Santo operando através de você. E você vai perceber isso. Quando o dom do Espírito Santo começar a operar através de você, você vai saber isso. Você vai ver que o dom está se manifestando através de você. De repente você pode falar em línguas e compreender o que está falando. Ou então você de repente começa aí a falar uma coisa do futuro, que vai acontecer no futuro, e acontece. Ou então você pode orar por alguém e ser curado. Então as manifestações você vai ver, vai acontecer através de você. Então você pode ver esse tipo de manifestação do falar em línguas, pelo menos em 3 lugares. Existem outros lugares que você percebe claramente, mas principalmente em 3 lugares na Bíblia. Em Atos dos Apóstolos você vai ver essa manifestação de línguas quando receberam o batismo com o Espírito Santo. Você pode ver Atos capítulo 2, versículo 1 até o versículo 3, Atos capítulo 10, versículo 45 a 48, pode ver Atos capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 7. Então isso é um padrão das pessoas batizadas com o Espírito Santo que falam em línguas. Será que o falar em línguas existiu no Antigo Testamento? Olha, no meu ver, eu acredito que todas as manifestações do Espírito Santo que acontecem hoje, que aconteceram com os apóstolos, aconteceram também no Antigo Testamento. Não da maneira que acontece hoje. Existe um grande derramado do Espírito Santo, desde o dia de Pentecostes até hoje. Agora, todas as manifestações do Espírito Santo que ocorrem hoje, para mim, aconteceram também no Antigo Testamento. Então no Antigo Testamento aconteceu cura, aconteceu milagre, aconteceu discernimento de espíritos, aconteceu palavra de sabedoria, aconteceu palavra de conhecimento, aconteceu interpretação de línguas, aconteceu. Então você pode pesquisar, estudar, que você vai ver. Quando apareceu aquela linguagem na parede, Daniel interpretou uma linguagem que ninguém compreendia. E é uma interpretação de língua aquilo ali. Curas, você não tem dificuldade de tanta cura que teve, Então, dom de línguas, será que aconteceu falar em línguas? Então, se você olhar bem, lá no tempo de Moisés, quando Moisés pediu a Deus ajuda, porque ele não estava dando conta de atender uma tão grande multidão, cerca de 3 milhões de pessoas, ele tinha que analisar caso a caso o que estava acontecendo, julgar. Então era muito trabalho para uma pessoa só. E ele pediu ajuda a Deus. Agora, Deus enviou o seu sogro para lhe dar essa ideia de pedir a Deus ajuda, de conseguir pessoas que o ajudassem. Então foram escolhidas 70 pessoas. E na tenda com Moisés foram convocadas essas pessoas para estarem ali. E eles estavam ali profetizando. E a Bíblia diz que lá no acampamento ficaram 2 que não vieram para a reunião com Moisés, o Eldade e o Medade. E lá diz que eles profetizavam. E as pessoas vieram dizer para Josué, que estava com Moisés, disseram, olha, lá no acampamento o Eldade e o Medade estão lá profetizando. E Josué, então, com ciúmes daquilo ali, disse para Moisés, Moisés, proíbe, estão lá profetizando no meio do arraial. E Moisés disse, você está com ciúme? Antes todo o povo pudesse ter essas manifestações nas suas vidas. Então era ali o que era que está acontecendo. Se você perguntar um erudito realmente, alguém entendido no hebraico, na língua de origem, você vai entender que ali está dizendo, falavam em línguas desconhecidas. Esse profetizavam aí é uma manifestação do Espírito Santo. Eles falavam em línguas desconhecidas e profetizavam, falavam depois aquilo que estavam falando. Eles falavam na linguagem deles, em hebraico. Então, esse profetizavam aí
é exatamente uma manifestação do Espírito Santo. Assim como a interpretação de língua lá de Daniel foi dado para ele interpretar aquela língua que estava escrita na parede. Assim como você vai ver o profeta profetizar que onde o rei iria atacar o exército de Israel, tudo isso aqui, todas as manifestações do Espírito Santo. Assim como coisas do futuro, são manifestações do Espírito Santo. Palavra de sabedoria é uma manifestação do Espírito Santo que diz para você o que vai acontecer no futuro. Isso ocorria com os profetas. Então, as manifestações do Espírito Santo que ocorrem hoje aconteceram no Antigo Testamento, mas esporadicamente, às vezes um exemplo nós vamos encontrar só, porque não havia ali um derramar do Espírito Santo. O derramamento aconteceu a partir do Pentecostes, que foi profetizado no tempo de Joel, né? Tinha sido falado por Isaías, mas Joel que mais esclarece isso, claramente falando, nos últimos dias, diz Deus, derramarei sobre toda a carne o Espírito, né? Então está bem claro ali. Nós vamos ver mais detalhadamente na nossa lição isso. Isaías fala sobre um derramar de água sobre o sedento. Isso é importante para nós. Também fala, por línguas gaguejantes falarei esse povo, mesmo assim não me entenderão. E Isaías fala de derramar água sobre o sedento. Isso é uma grande revelação para você que quer ser batizado com o Espírito Santo. Você deve ser sedento por esse batismo. Deve desejar ardentemente. Você nunca será batizado com o Espírito Santo se você não desejar as coisas de Deus. Se você não desejar que Deus te controle. Então deseje receber. Mas deseje como a coisa mais importante para você do que o seu comer, o seu vestir, o seu trabalho. Deseje. As coisas espirituais devem ser desejadas ardentemente. O apóstolo Paulo diz, olha, desejai ardentemente os dons, principalmente o de profetizar. Então deseje receber, e você receberá. Eu vi mais de 3.000 pessoas ser batizadas com o Espírito Santo já. Mas o mais engraçado é que sempre as pessoas gritam, correm, pedem, buscam, desejam, e aí elas são batizadas com o Espírito Santo. Aqueles muitas vezes vão à frente, às vezes sem fé nenhuma, sem nem querer, apenas por ir, por dizer que foram, esses não recebem. Mas quando a pessoa vai com desejo, recebe. Todas as vezes que vão com desejo, recebe. Então, busque isso. Nós vamos pregar em vários lugares. É difícil a gente pregar ou dar um ensino em qualquer lugar que nós vamos dar ensino da escola bíblica dominical. É difícil um lugar onde as pessoas não sejam batizadas com o Espírito Santo. Por quê? Porque nós ministramos. A igreja parece que se esqueceu de fazer isso. Então é preciso ministrar o batismo com o Espírito Santo. Chamar as pessoas, orar pelas pessoas, impor as mãos sobre as pessoas e elas vão receber. Não depende de mim o ser batizado, mas depende de mim eu querer que as pessoas sejam batizadas. Eu ministrar o batismo. Porque quem batiza é Jesus. Mas é preciso que alguém fale sobre isso. Que alguém chame as pessoas. Que alguém imponha as mãos sobre as pessoas. E o professor da escola dominical é o mais indicado para fazer isso. Então faça isso. Chame a sua classe e põe a mão sobre eles. Ore para que eles recebam o batismo com o Espírito Santo. Se nós estamos ensinando sobre isso, então coloque em prática isso. Então, no tempo de Moisés, podemos ver isso. No tempo de Isaías. Então, Joel, que é o principal que profetizou sobre isto, e Pedro depois cita exatamente a profecia de Joel. João Batista falou, Jesus batizará vocês com o Espírito Santo. Jesus falou sobre isso, fiquem até que do alto sejam revestidos de poder. Jesus, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, existem aí vários profetas falando sobre isso, dando a entender esse derramamento. Então, teologicamente, no Antigo Testamento, está provado, está dito, não é uma coisa inventada. E no Novo Testamento, nem se diz, né? Tanto de gente aí falando sobre o batismo com o Espírito Santo, principalmente os apóstolos
falando, ensinando e ministrando isso às pessoas. Então isso não é uma invenção do século XX ou do século XXI, nada disso. Aconteceu muito, né? Principalmente no início da igreja e depois nos grandes avivamentos, porque as pessoas continuaram, mas eram escondidos, perseguidos. Mas sempre existiu a igreja legítima, verdadeira, mas muitas vezes oculta na história. Agora, nos séculos 18 e 19, houve um grande avivamento, né? Aconteceram avivamentos tremendos. Por exemplo, um avivamento na Rua Azusa foi um grande avivamento. E no Brasil, através de Gunaving e Daniel Berg, que participaram desse avivamento na Rua Azusa, receberam o batismo com o Espírito Santo, vieram para o Brasil. Eles não eram pentecostais, eles eram batistas tradicionais, mas receberam o batismo com o Espírito Santo e trouxeram para o Brasil. Quando começaram aqui, pensaram que iam começar do mesmo jeito que a igreja normalmente fazia, mas aí o Espírito Santo ensinou-lhes, dirigiu-os a fazer da maneira pentecostal a pregação do Evangelho no Brasil. E então foram criadas aí a Assembleia de Deus e as igrejas pentecostais se multiplicaram, foram se multiplicando cada dia mais. Vieram outras e outras e outras. E hoje nós temos aí as igrejas pentecostais espalhadas pelo Brasil inteiro, e são as igrejas que mais crescem, mais se desenvolvem, as igrejas que mais ganham almas, as igrejas que realmente estão fazendo com que o Brasil se torne um país evangélico. Se nós olharmos hoje para o Brasil, a situação do Brasil, a situação de religião, nós vamos ver que as igrejas pentecostais estão crescendo muito e ganhando muitas almas, e o Brasil será, num futuro muito breve, um país pentecostal, em sua maioria. Porque é diferente. Se prega com alegria, se prega com sinais, prodígios, maravilhas, acompanhando o Evangelho. Porque as religiões podem ser, a religião tal é maior, mas são praticantes da religião? Vão para a igreja? Tem grandes números de igrejas? Não. Dizer que a pessoa tem uma religião é uma coisa, agora praticar a religião é outra coisa. Então, praticantes, o Brasil já tem, uma maioria são evangélicos. Dizer que é uma religião, mas não praticar não é de religião nenhuma. Então, praticantes realmente, que vão à igreja, que leem a Bíblia, que pregam o Evangelho, então, praticantes realmente, que frequentam as igrejas, então são os evangélicos, já a maioria no Brasil, pode ter certeza disso. Então, como exemplo, nós podemos citar o Agostinho, né, chamado Santo Agostinho, e ele falava sobre a ministração do batismo com o Espírito Santo, que ministrava e se esperava que as pessoas falassem línguas quando ministrava esse batismo com o Espírito Santo, impunha a mão sobre as pessoas para que eles recebessem, assim como os apóstolos fizeram. Podemos citar aí Lutero, Wesley, John Wesley, Finney, então os grandes pregadores que eram exatamente pentecostais, que falavam em línguas. Muitas vezes até a sua tradição religiosa não aceitava muito isso, mas eles eram batizados com o Espírito Santo, falavam em línguas, e tem testemunho deles sobre isso. Qual os objetivos desse batismo com o Espírito Santo? Por que Jesus batiza o crente com o Espírito Santo? Então, principalmente para que o crente experimente uma plenitude espiritual, para que o crente tenha uma reverência profunda por Deus, para que ele tenha uma intensa consagração por Cristo, por sua palavra e pelos perdidos. Então há uma grande diferença entre a pessoa que não é batizada com o Espírito Santo e aquele que é batizado com o Espírito Santo. Principalmente na maneira de pregar o Evangelho, que é segundo o quê? O padrão de Cristo. O que Jesus fazia? Jesus ministrava milagre, e depois as multidões se reuniam em volta dele, e ele então pregava o Evangelho. Os apóstolos, do mesmo jeito. Pedro e João subiam ao templo para orar. Ali havia um coxo, um aleijado, né, de nascimento, pedindo esmola. Eles oraram, aquele coxo andou. A multidão cercou, eles pregaram o Evangelho, cerca de
2.000 almas aceitaram Jesus